Olá pessoal, bom, nós vamos começar agora uma série sobre segurança de redes de computadores e para isso eu vou utilizar uma adaptação que eu estou fazendo da obra do CertBR, do NIC-BR sobre segurança justamente em redes e que é desenvolvido em vários fascículos, tá certo? Sendo esse primeiro fascículo que a gente vai tratar o fascículo de redes. É uma obra derivada que está sobre a licença de Creative Commons e a fonte dela tem aqui https://cartilha.cert.br. Então, os criadores originais, o CERT, que é o Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança do Brasil. O NIC-BR é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que é o domínio brasileiro, e CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então esses são os órgãos máximos, digamos assim, da internet, e realmente o pessoal altamente preparado para nos fornecer informações, e esse conjunto de cartilhas eu achei bem adequado para ser trabalhado ao nível técnico, que a gente forma aqui no curso técnico de informática no Instituto Federal do Ceará, aqui no campus Iguatu, e é um material que sempre está evoluindo e está disponível na internet, então terá uma longa duração. Os vídeos, eu dividi as cartilhas em trechos menores, para ficar vídeos menores, para a gente poder encaixar de maneira mais fácil nas aulas, que nesse momento agora, que é março de 2021, nós estamos trabalhando no ensino remoto e aí disponibilizando esse material via vídeo e também com as apostilas. Nesse primeiro fascículo, nesse primeiro vídeo, aliás, nós vamos ver os riscos envolvidos com a utilização de redes de computadores, em especial a internet, os cuidados gerais que devem ser tomados, e ao final de cada vídeo vai ter os créditos devido aos desenvolvedores desse material. Então, quais são os riscos envolvidos com a internet? De qualquer que seja a forma que nós estejamos conectados à rede, os nossos equipamentos podem ser invadidos ou infectados, ok? Muitas vezes isso ocorre o quê? Por uma falha de configuração, então a gente configura errado o equipamento, deixa senhas em aberto ou senhas padrões que já vem com o equipamento, não coloca, não evita, digamos, esse equipamento ser acessado de redes externas, ok? Então, falha de configuração está entre os principais problemas na questão do equipamento ser invadido ou ser acessado por algum programa que vai deixar uma infecção com outras ações. Então, códigos maliciosos, então a partir do momento que ocorre uma invasão, essa invasão pode ser que deixe códigos, programas que vão ficar ali espionando, explorando outras vulnerabilidades ou deixando, inclusive, abrindo portas dos equipamentos para ataques posteriores, externos, até para deixar aquele equipamento sob controle de alguém. A exploração de vulnerabilidades, então, ao configurar errado, por exemplo, pode ser que nós deixemos portas do TCP/IP, que é o protocolo da internet, portas abertas, e aí essas vulnerabilidades são exploradas por atacantes, ok? Isso vem desde que computadores eram acessados, as redes funcionavam a 56 kbps, então hoje, principalmente, nós temos redes de 100 MB, 1 GB bps de velocidade, e aí realmente tende a aumentar ainda mais essa possibilidade de muitos atacantes que existem pela rede, ok? Também tem os ataques de força bruta, ok? Então o que é isso? É que existem programas específicos para, por exemplo, testar uma infinidade de senhas, e aí se a sua senha é uma senha fraca, esses programas acabam descobrindo, uma senha muito pequena,
ou formada só de números, quando poderia ter caracteres, né? Em alguns casos é só número, mas poderia ter caracteres, né? Nos casos que pode existir, é importante utilizar outros símbolos e senhas grandes, né? Senha padrão, né? Todos esses roteadores, por exemplo, que a gente monta em casa, eles vêm com a senha padrão, né? E equipamentos de rede também nas empresas. E aí um dos pontos fundamentais nessa parte de configuração é mudar essa senha padrão com uma senha que você tenha maior segurança. E senha de conhecimentos dos atacantes, né? Então, às vezes, por exemplo, há alguém que trabalhou na empresa que conhece determinadas senhas, tá certo? E por um acaso depois pode querer atacar. Ou então alguém que trabalha na empresa acaba passando uma senha de uso interno da empresa, acaba passando ela em texto puro, por exemplo, por um e-mail, por uma mensagem de WhatsApp, alguém vê e acaba utilizando essa senha para um ataque. E até mesmo, né, pela minha experiência anterior de professor, que era no caso de analista de TI, a gente via, né, na manutenção que a gente dava no dia a dia das redes, no próprio instituto, a gente via que era uma prática comum muitas pessoas colocarem a senha, né, ou na gaveta, ou até mesmo num post-it, né, num bilhetinho em cima do teclado ou pregado ao lado do monitor, e a senha ficava ali disponível, né? Então alguém que chegasse na sala simplesmente via, poderia anotar e depois utilizar para acessar aquele computador. Então, após invadido ou infectado, ele pode ser classificado, ter algumas características, ok? Então, esse computador infectado, ele pode ser usado para atividades maliciosas, assim como participar de botnet. Então, o que é uma botnet? É uma rede, tá certo? Que é formada por várias dezenas, centenas ou milhares de computadores que são invadidos infectados por um mesmo programa, digamos assim. E esse programa ele abre portas nesses computadores para que uma central possa acessá-los a qualquer momento, tá? Então, a partir dessa grande rede, a pessoa que montou essa rede, que está no controle dessa rede, pode a partir daí propagar códigos maliciosos, né, através dessa rede, pode fazer ataques, né, de negação de serviço, ou seja, utilizar essa rede para orquestrar um ataque de grande densidade a um determinado computador, a um determinado alvo, né? Esconder a identidade do atacante, por exemplo. Ele pode colocar proxies nessas redes e a partir daí ficar acessando esses proxies, de modo que sua identidade vá sendo ocultada a cada um do proxy para no final, né, a partir de um determinado computador lá digamos, depois de uma fila imensa por onde ele vai trafegando, aí sim ele poder fazer um ataque, digamos, final a um determinado computador, sem que sua senha, né, que sua identidade, aliás, possa ser verificada devido aos inúmeros proxies que ele conseguiu montar ao longo dessa botnet, ok? Então, também o computador invadido, infectado, ele está sujeito a ameaças como furto de dados, né? Então está havendo muito ataque nesse sentido a gente já viu, né, casos em televisão onde um simples celular, por exemplo, que vai para conserto, né? E aí muitas vezes você fornece a senha para a pessoa, e até nesse caso a pessoa, em vez de só consertar o equipamento em si, acaba colocando essas informações, pegando as informações do computador e divulgando, né, ou do celular, e divulgando indevidamente, né? Ou então esses computadores podem ser usados para processamento de informações indevidas, né, ou também como plataforma, como a gente já viu, de outros ataques, tá? Então, caso também dessa parte de ataque muito recente no país é a questão, por exemplo, da Vaza Jato, né? Onde um hacker, a partir de uma técnica não muito sofisticada, digamos assim, conseguiu acessar muitas informações sigilosas, né? E que realmente está dando uma celeuma, né, no caso específico da Lava Jato, né, no país.
Então, são casos que a gente vê no dia a dia, tá? Onde cada vez mais vem crescendo essa questão de poder criar, inclusive, legislação própria para isso, ok? Mas que todos nós estamos sujeitos se não tomarmos os devidos cuidados, né? Então, no caso, um atacante pode, por exemplo, disponibilizar uma rede insegura ou fingir ser uma rede conhecida, tá certo? Induzir os dispositivos a se conectarem a ela e então capturar os dados. Então, por exemplo, se o atacante ele tomou o controle de uma determinada rede, ele pode, né, outras redes podem ter aquela rede que ele está atacando como segura. E aí ele pode, inclusive, acessar outras redes a partir daquela. Fica realmente uma infraestrutura aberta, tá certo? Para que a pessoa possa, a partir daquela rede, fazer ataques, se passando por pessoas que seriam reconhecidas como legítimas, digamos, porque está vindo de uma rede que, infelizmente, naquele momento está sobre um ataque, né? Está invadida. Então, invadir um equipamento de rede, alterar as configurações e direcionar as conexões para sites fraudulentos. Então, acontece muito, por exemplo, com casos de redes que são atacadas, né? E que vai colocar mudanças, por exemplo, em DNS, e aí quando as pessoas acessam um determinado DNS, em vez de ir para o site original, tá certo? Vai para um site em que os atacantes querem que a pessoa vá. E aí, por exemplo, esse site pode ser de um banco, e a partir daí você vai digitar usuário e senha, pensando que está indo no site correto, e acaba não sendo, ok? Interceptar tráfego e coletar dados que estejam sendo transmitidos sem uso de criptografia. Então, a técnica de sniffing, né, ou farejar, consiste em colocar programas, né, instalar programas, e esses programas passam a capturar todos os pacotes que passam em determinadas interfaces da rede. E aí, se esses pacotes estão vindo com protocolos que não são criptografados, ou seja, codificados, essas mensagens ficam abertas e podem ser usadas de maneira indevida. Então, fazer varredura na rede, né, o scan, a fim de descobrir outros computadores e então tentar executar ações maliciosas como ganhar acesso e explorar a vulnerabilidade. Então, tem programas que são feitos para isso, onde você pode apontá-los para um determinado IP da rede e, por exemplo, verificar quais são as portas que estão abertas naquela máquina, tá? E aí, dependendo se são portas padrões, muitos ataques podem ser tentados, né, por questões já conhecidas e conseguir, digamos, muitas vezes lograr a invasão, né, a partir dessa scan, dessa verificação que é feita, né, inicialmente. Então, usar a rede para enviar grandes volumes de dados para um computador até torná-lo inoperante ou incapaz de se comunicar, que é o famoso ataque DOS, né? Ou DDoS, se for um ataque distribuído, né, numa botnet, por exemplo. Então, o que é o DOS, né? Denial of Service. É o seguinte, você tem um conjunto de computadores, né, que são computadores que a gente chama de computadores zumbis. Eles estão sob controle de um atacante, né, que está no controle dessa rede. E aí esse atacante monta um ataque para um outro computador. No sentido de o quê? De, por exemplo, fazer tantas requisições a uma determinada página, a um determinado serviço desse computador-alvo, que o computador não vai conseguir dar vazão para atender tantas solicitações ao mesmo tempo. E aí acaba saindo fora do ar, né, ou ficando inacessível para todos os usuários legítimos que gostariam de acessar aquelas informações, tá certo? Então, depois, ao longo dessa série, nós vamos ver, por exemplo, como usar o Wireshark nessa parte do sniffing, e também nós temos o Nmap para, por exemplo, fazer scan de portas, ok? Então, quais são os cuidados gerais, né, que devem ser tomados? Proteger seu equipamento de rede, né? Como? Atualiza o firmware. Então, o que é o firmware? O firmware é o software que vem já no próprio equipamento. Por exemplo, um roteador.
ele já vem com o programa de fábrica, onde você vai acessar por uma interface web, muitas vezes, ou uma interface de linha de comando, para poder configurar. Aquele programa que já vem com o roteador, né, que está gravado lá internamente nele, tá certo? Ele é o que chama de firmware, é o programa que ele é ligado diretamente à configuração daquele hardware, tá? Então, esse firmware, como qualquer outro programa, ele sofre atualizações pelo fabricante. Então, é muito importante ficar fazendo essa atualização de tempos em tempos, preferencialmente até deixar essa atualização ser automática, se tiver esse recurso. Se não tiver, ou se você não quiser utilizar esse recurso de automatizar a atualização, principalmente a atualização de segurança, é importante que você fique pesquisando o site do fornecedor de vez em quando, né? Essas atualizações, por exemplo, de sistema operacional também, que é muito importante. Você pode deixar para ser feito nas madrugadas, uma vez por semana, ou até mais frequente, dependendo do seu nível de risco, tá? E aí você garante que sempre vai ficar com pelo menos as últimas atualizações, tá? Então, como diz aqui, se necessário, né, peça ajuda a alguém mais experiente. Ou, no caso aqui nosso, como é um curso voltado para a formação de técnicos, é importante que os técnicos e as técnicas tenham essa capacidade, né, de entender e de configurar essa atualização, né? Então, altere a senha de administração. Então, como a gente falou, esses equipamentos também normalmente vêm com a senha e usuário padrão. Por quê? Porque como eles são vendidos aos milhares ou milhões, tá certo? Não justifica ter uma senha para cada equipamento desse, um usuário para cada equipamento desse. Então, o fabricante normalmente tem um único usuário e senha para todos os equipamentos. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é mudar essa senha e, se permitido, até criar um outro usuário administrador e desativar aquele usuário padrão do equipamento, tá? Porque a primeira coisa que alguém que vai atacar um equipamento é pesquisar na internet qual é o usuário e senha padrão daquele determinado tipo de equipamento, modelo, né, fabricante, ok? Então, use senhas bem elaboradas, com grande quantidade de caracteres, e que não contenha dados pessoais, palavras conhecidas e sequências do teclado. Então, aquela questão de colocar data de aniversário seu, ou de filhos, ou de namorado, de namorada, ou de mãe, de pai, ou uma data importante, qualquer coisa assim, nada disso, tá? Também senhas grandes, no mínimo 8 caracteres, tá certo? No mínimo, ok? E também sem colocar sequências do teclado, por exemplo, o teclado da letra A, S, D, F é vizinho, né? Uma da outra, são vizinhas uma das outras. Então não usar esse tipo de sequência, porque existem programas que são especializados em já testar todas essas possibilidades, ok? Naquele ataque de força bruta que a gente falou atrás, né? Então já tem um banco de senhas baseadas nesse tipo de pensamento, né? De coisas que já são corriqueiras, e aí, né, nome de trás para frente, tá, tudo isso, e aí é importante não, pelo menos evitar já o que é tão comum. Então lembre-se de guardar tanto a nova senha como a original. Então guarde a anterior, que às vezes até em algumas softwares de recuperação ele solicita que você digite uma senha anterior para saber ter certeza se é você mesmo que está solicitando, por exemplo, relembrar uma senha, tá certo? Então restaure a senha original somente quando necessário. Então, inicialmente deixe anotada a sua senha, mas não acessível às pessoas. Deixe em algo, ou numa gaveta fechada, ou então leve junto consigo, até que você possa decorar, e aí até se quiser rasgar realmente o papelzinho e tudo. Mas tenha senhas fortes, tá certo? Hoje nossa identidade na rede é feita através de senhas, ok? Então, essas são algumas informações importantes, tá certo? Proteja seu computador de dispositivo. Mantenha atualizado com as versões mais recentes e todas as atualizações aplicadas. Utilize e mantenha atualizado mecanismos de segurança como antivírus e firewall pessoal. Antivírus a gente já escuta falar muito, mas firewall pessoal, por exemplo, muitos usuários não têm conhecimento do que é isso.
E o próprio Windows, Linux e tudo já tem firewalls, tá? O Linux já vem com um firewall um pouco mais avançado, mas tem programas que facilitam muito, né, a interface para o usuário pessoal. Mas os antivírus são comuns e existem para todos os sistemas, né, e são importantes tê-los, tá certo? Inclusive, até mesmo comprar esse tipo de software, por exemplo, quando é para Windows, porque realmente há muitos ataques que esses softwares evitam, e quando você compra uma licença, realmente você tem muitas vezes prioridade de atualização do banco de vírus, né, e outras regras de detecção de vírus de maneira mais rápida, né, e dando um nível de proteção muito maior. Então, mas não adianta nada ter esses firewalls ou ter antivírus se eles não estão configurados e atualizados. Desative a função de compartilhamento de recursos. Somente ative quando necessário, quando senhas e com senhas bem elaboradas. Então, um cuidado grande, por exemplo, com aquela questão do roteador do celular, né? Às vezes a gente está com alguns amigos que está sem acesso à internet, num determinado lugar, né? No chip não está pegando, e aí a gente libera nosso roteador do Wi-Fi do celular para poder a pessoa acessar. E às vezes deixamos isso ligado, tá certo? Então é importante ter cuidado para desligar depois, né? E realmente só ligar quando realmente precisar, tá certo? Da mesma forma, a configuração de uma rede, por exemplo, no estabelecimento comercial, né, que vai ser acessada por clientes ou por usuários, no modo geral, de fora, né, da empresa. Então tem que ter cuidado também na questão da senha e na questão de fora dos horários, por exemplo, comercial, até mesmo poder desligar, né, para que não tenha usuários em horários indevidos, ok? Ative as interfaces de Wi-Fi e Bluetooth somente quando usá-las e desabilite após o uso. Então, o que eu falei para o Wi-Fi serve também para Bluetooth, né? Então, às vezes nós queremos transferir um arquivo para um colega, ou então nós temos um equipamento, sei lá, que acessa via Bluetooth pelo celular, tá certo? Um equipamento vestível, né? Um relógio, GPS, alguma coisa assim que você quer transferir dados para o seu celular. Então, ligar na hora que realmente necessitar e não deixar ligado constantemente, né? A não ser que seja absolutamente necessário, tá certo? Mas evitar ao máximo. Então, proteja seus dados, né? Faça backups regularmente. O que é backup? É uma cópia de segurança. Ou seja, você pegar, normalmente tem aquela sua pasta de usuário, né, com seu nome, onde ali você tem a pasta documentos, vídeos, imagens, tudo aquilo são dados seus pessoais que estão guardados ali naquelas pastas. Então, está acessível. Se alguém invade seu computador, tem controle do seu computador, vai ter acesso a esses documentos, a esses arquivos. Então, pode danificar, pode excluir, ou inclusive pode até bloquear, né, como a gente vai ver em outros momentos, pode até criptografar, codificar e pedir para você dinheiro, inclusive para poder liberar seus dados. É o famoso ransomware, tá? Que está muito em voga. Então, você ter uma cópia de backup, cópia de segurança, é importante para você poder recuperar os dados caso o seu HD depane, né? E nunca use, por exemplo, pendrives para ter os seus dados gravados apenas em pendrive, porque pendrives são muito susceptíveis à falha, tá certo? E aí para você perder os dados ali de um pulo, né? Então normalmente tenha seus dados em HDs e só use pendrives para transportar de um computador para outro, ou até mesmo para ter uma ou duas cópias de segurança, já que hoje são equipamentos até baratos, ok? Então use aplicações e protocolos que ofereçam criptografia. Então na web, né, na internet, nós temos dois protocolos principais, digamos, o HTTP e o HTTPS. Esse S é justamente que indica que é um protocolo de segurança, ou seja, que as informações vão ser passadas, codificadas, criptografadas, vão ser passadas pela rede. Só vai ser aberta, vista da maneira legível quando chegar ao destino. Então sempre dê preferência a utilizar HTTPS. Não mande senhas ou
ou dados sigilosos por sites que não tem HTTPS, que tem só HTTP, e você vai ver isso depois a gente vai ver algumas práticas, você vai ver isso vendo que tem um cadeadozinho no navegador que está fechado, né, porque está nesse tipo de criptografia. PGP são chaves públicas, tá, de criptografia também, que podem ser usadas por e-mail. Então você tem uma chave pública que tem uma equivalência com uma chave privada, tá certo? E aí quando sua mensagem vai ser enviada, ela é criptografada por essa chave privada, e lá no destinatário, quem tem sua chave pública pode abrir e decodificar a mensagem. Quem não tem essa chave pública não consegue ler a mensagem. Então é um recurso muito usado também. E SSH, que é um shell, que é um terminal que vai ser seguro também, que é muito usado para você conectar-se remotamente, por exemplo, a servidores ou computadores para poder dar manutenção, né? Ou ainda a criação de redes privadas virtuais, né? Que são túneis virtuais através da internet criptografados, ok? Através desse protocolo. Então, mantenha-se informado, tá certo? Aqui tem os endereços, que é o endereço aqui da cartilha, que a gente está se baseando, cartilha.cert.br. Tem aqui os feeds e o Twitter também que pode acompanhar do CertBR, que mantém informações atualizadíssimas sobre segurança na internet. Outros sites aí importantes, o antispam.br, que é relacionado a mensagens de e-mail, né, envios indiscriminados de mensagens indesejadas não solicitadas de e-mail. E também tem o internetsegura.br, com uma série de orientações importantes também, principalmente para quem está envolvido na parte técnica, né, de informática, ok? E os créditos, né? Então esse material originalmente é justamente do CertBR, NIC.br e com apoio do CGI também, e a gente fica grato por essa oportunidade e também feliz por poder divulgar um material tão bom, tá? Então até o nosso próximo vídeo.